Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, começando mais uma aula maravilhosa na presença do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que vai falar sobre o culto da igreja cristã. Antes de nós vermos o assunto, irmãos, adentrarmos nesse assunto tão interessante, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por nesta manhã se fazer presente nesta aula. Ajuda-nos, Senhor, derramando uma porção da Tua sabedoria para compreendermos, Senhor, a Tua vontade plenamente. Continua conosco, Senhor, nós pedimos, é o que agradecemos já também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando que nós estamos nesse trimestre falando sobre o corpo de Cristo, né? A origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Hoje o nosso textuário está em 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 26, que nos diz: que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A nossa verdade prática nos diz que o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Nós faremos nesse momento também a nossa leitura bíblica em classe, né? Os irmãos podem acompanhar comigo na sua revista, na sua lição, ou na sua Bíblia Sagrada. Está em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 15 ao versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém. Meus irmãos, nesse momento recebamos com alegria o nosso irmão Milton, né? Será o nosso professor nesta manhã, o instrumento de Deus para nos ensinar a sua palavra. Paz do Senhor, irmãos, internautas que estão conosco nessa oportunidade, esse domingo, essa manhã especial, maravilhosa, que nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, a sua origem, a sua natureza e a vocação da igreja no mundo. Nós estudamos nesse último bloco, aí nos últimos 2 domingos, sobre as duas principais ordenanças, não é, irmãos? Nós estudamos sobre o batismo nas águas, né? Nós estudamos também sobre a Santa Ceia, domingo passado, enfim, estamos vendo esses pontos muito importantes da toda a nossa liturgia, da nossa igreja. Então, hoje nós vamos estudar essa lição 11, o culto da igreja cristã. Irmãos, eu estive estudando essa lição e eu fiquei pensando, se nós realmente deixar que essa lição faça o efeito que lhe é proposital, a gente vai mudar muito o nosso conceito em adorar, em cultuar, em servir ao Senhor. É muito especial quando se fala de um culto, né? Muito bem, nós já passamos pelo textuário, pela verdade prática, já a leitura em Efésios, né? Onde fala sobre enchermos do Espírito, isto é, fala de entusiasmo, de revestimento, né? Da forma pentecostal que nós costumamos servir ao Senhor. Uma base rapidamente introdutória. Nós vamos estudar os preceitos do culto cristão. Vamos aprofundar na sua natureza do culto cristão, observando como uma forma de servir, obedecer e adorar a Deus. Gente, fora disso não é um culto cristão, né? Dentro de toda essa natureza dos preceitos do culto cristão está o servir, está o obedecer e está a adoração. Bom,
Isso requer o que, gente? Quando nós falamos em culto, em primeiro lugar, isso requer a reverência em primeiro lugar, né? Reverência, ordem, santidade devida. Nós encontramos em Eclesiastes 5:1, é um versículo bastante conhecido para nós, que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então aí fala tudo em termos de reverência. As Escrituras nos mostram que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes. Conteúdo e a maneira, isto é, a forma de cultuar é importante. O que é evidenciado na adoração focada exclusivamente no Senhor e na edificação da igreja. Gente, isso é muito sério, né? Todo o nosso culto, a evidência principal é focada na adoração exclusiva do Senhor e na edificação da igreja. Portanto, o homem, alguém que esteja apresentando, as pessoas que compõem, que participam deste culto, não pode jamais ser o ponto principal de evidência em um culto. Se eu vou para um culto porque fulano ou ciclano vai estar, ou só por isso, gente, a gente perde o foco. Vamos sim para a casa do Senhor, porque o irmão, porque a irmã vai estar, porque fulano vai estar, sim, ok, mas em primazia é irmos para sermos edificados, é irmos para a adoração exclusiva a Deus. Nós veremos a adoração que fervorosa e a exposição da palavra como primazia. A adoração fervorosa e a exposição da palavra como primazia. Então, logo, o nosso culto é pentecostal. Louvado seja Deus, né? A gente tem aquele culto mais extrovertido, aquele culto com ruídos, com glória a Deus, com aleluia, com amém, com confirmação, com levantação das mãos, culto alegre, culto pentecostal. Gente, o que nos leva, o que nos motiva a estudar essa lição, esse assunto, é que no decorrer do passar dos anos, irmão, nós podemos incorrer na prática do modo automático de servir a Deus dentro das suas disciplinas espirituais, até mesmo a forma de cultuar a Deus. Tanto a nossa fé, como ela deve meio que se esfriar, ou você fica monótono ou acostumado, a forma também de cultuar, a forma de se apresentar a Deus, o seu culto, isso pode ser e se transformar em algo automático, monótono, costumeiro, e isso não é bom, né? Acho que cada dia que nós vamos para a presença do Senhor é buscar uma perspectiva nova, é dar algo de melhor, é levar algo ainda mais diferente para o Senhor, né? Do jeito que Ele nos surpreende, vamos tentar também, de certa forma, surpreender ao Senhor quando nós vamos para a casa do Senhor. Gente, um remédio, ou que seja uma receita, ou que seja um antídoto poderoso contra este mal da monotonia, é estudar a palavra de Deus. Gente, estudar a palavra de Deus é primazia na nossa vida, não só no culto, evidentemente, mas estudar a palavra de Deus diuturnamente. O interessante também, gente, é estar disposto a deixar ser norteado, a deixar-se ser confrontado, a deixar-se corrigir ou nos aperfeiçoar para a glória de Deus. Então, se a palavra de Deus não modifica, não muda, é porque nós não estamos permitindo que ela faça isso em nós. A palavra de Deus exorta, redargue, ensina, corrige, não é? Então, que a palavra de Deus realmente seja um modelo, venha nos modelar, venha nos aperfeiçoar, venha melhorar, não é? Que o culto seja não apenas o transbordar de uma vida de adoração legítima e agradável ao Senhor. Não deixamos nos cair na monotonia, no costumeiro, não é? Mas sempre irmos com eloquência, irmos com desejo, irmos com satisfação em prestar o nosso culto
que nós estamos estudando justamente o culto da igreja cristã. Gente, eu fiquei pensando e a forma de nós receber um presente, por exemplo, né? Quando falamos de culto a Deus, ele entra aqui como uma dádiva, um presente que nós oferecemos ao Senhor em forma de sacrifício, em forma de culto. Então eu faço a pergunta: se você receber um presente do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, de alguém mais muito próximo, e logo depois você fica sabendo que esse presente estava encostado na prateleira, que esse presente tinha sobrado, que esse presente, né? E aí, exatamente nesse momento você vai perder a alegria, a satisfação por ter recebido aquele presente, não é verdade? Então, gente, para nós o culto é como um presente que nós damos a Deus. Então tem que ser algo de melhor, tem que ser algo exclusivo, tem que ser algo propósito do coração e da alma em oferecermos culto ao Senhor como um presente, uma dádiva de valor, de valor. Lembra quando Davi recebeu aquelas terras, queriam dar as terras para ele construir, para ele, né, lavrar, e ele disse: não, eu vou comprar essa terra para oferecer, para fazer para Deus. Então, Davi não queria ser ajudado desta forma, no sacrifício para o Senhor. Então, que eu e que você, que nós nos esforçamos em oferecer um culto cristão verdadeiro que venha agradar ao Senhor. Gente, Deus é santo, e dentro da santidade de Deus, Ele também tem os seus critérios para aceitar, não é? A nossa demonstração de afeto. Eu quero ir para 1 Samuel 15, 22, 1 Samuel 15 e 22, para a gente observar o que devemos fazer para oferecermos ao Senhor. Olha, 1 Samuel 15 e versículo 22 aqui: porém Samuel disse: tens porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Então, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então vemos aqui, gente, que Deus tem o seu objetivo, né? Claro que obedecer para Deus está em primeiro lugar. Se nós formos obedientes à sua palavra, se nós formos obedientes à voz do Espírito Santo, se nós formos obedientes ao Senhor, nós vamos oferecer sacrifícios agradáveis, receptíveis ao Senhor, não é? Porque aqui diz: melhor obedecer do que o sacrificar, porque às vezes podemos oferecer, como diz a Bíblia, sacrifício de tolo, né? E o Senhor não vai receber esse sacrifício. Então que sejamos oferecedores de sacrifício a Deus, sacrifício vivo, como nós encontramos a receita no capítulo 12 de Romanos, que é muito conhecido, né? Oferecer o nosso culto racional a Deus, glórias ao Senhor. Amados, o primeiro ponto que nós vamos estudar é identificar a natureza do culto e a sua forma e conteúdo. A natureza do culto, a sua forma e o seu conteúdo. Primeiro, vamos entrar no culto como serviço a Deus. Muito bem. Como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude a qual se cultua o Altíssimo, e em segundo plano, com a forma com que se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e também uma forma de ritual, como essa adoração acontece. Nós vamos ler Deuteronômio 6 e 13, para a gente não sair aqui, evidentemente, do assunto, para reforçar, né? 6 e 13 de Deuteronômio, aonde nós estamos falando sobre o culto, né? O culto como serviço a Deus. 6 e 13 de Deuteronômio: o Senhor teu Deus temerás
Deus, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O Senhor teu Deus, a ele servirás, a ele, temerás. Então, gente, acho que o centro do nosso culto realmente é o nosso serviço a Deus, estarmos dispostos em obedecê-lo. Aqui diz que o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Quando nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos 13, de 1 a 4, nós vamos ver ali, deixa eu ver que às vezes eu confundo o 6 e o capítulo 13, mas vamos ver então esse versículo na Bíblia, é o 13, de 1 a 4, de Atos, como agia a igreja primitiva. Gente, olha aqui, na ação do Espírito, não é? Não. Olha o versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, que dá o nome deles, Níger, Lúcio, tal. E aí diz, e servia eles ao Senhor, e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Gente, como é um serviço a Deus, em sintonia, num sincronismo com a presença e a manifestação do Espírito Santo. A gente vê isso, graças a Deus, nos dias de hoje, mas vemos menos do que essa receita do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a forma de como servir a Deus. Não posso servir eu ir oferecer meu culto, mas também não respeitar aquele que está servindo, não ter comunhão daquele que está comigo, não permitir que o Espírito Santo mude a direção do meu pensamento. Não, nós vamos nos entregar no nosso culto como um serviço para Deus. Chegamos na igreja e estamos dispostos a mudar, quem sabe, a forma que nós queríamos nos apresentar perante o Senhor. Se nós deixarmos ser levados pelo Espírito, por certo, seremos recebidos na presença do Senhor, o nosso sacrifício será aceito na presença do Senhor. O culto deve ser o que? Solene. Gente, o que é solene? Vamos falar um pouquinho rapidamente o que é solene? Olha, é celebrar com pompa, celebrar com entusiasmo, respeito, com majestade. Gente, suntuosidade, comemoração. Isto é a forma do culto solene. Vamos para a casa do Senhor para comemorar, vamos para louvar, para levar algo grande para Deus, Isso é o culto, deve ser solene. Olha aqui, isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes. Eclesiastes 5:1, já lemos esse versículo, com o temor, com reverência. Depois encontramos em 1 Coríntios 11:27 também, que é uma receita muito forte com relação à ceia do Senhor, que eles desrespeitavam a forma de comer a ceia do Senhor, desordenado. Por isso o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Gente, esse versículo nós precisamos olhar. Levíticos 10, 1 a 2, nos causa temor, nos faz lembrar da forma que nós vamos oferecer o nosso culto ao Senhor. Levíticos 10, 1 a seguir. Diz aqui: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Então, o que aconteceu? Saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Gente, não adianta trazermos coisas estranhas, oferecermos coisas que nós imaginamos que Deus vai receber. Nós temos
instrução da forma de cultuar ao Senhor, né? Então, esta é a forma solene, a forma respeitosa, a forma carinhosa, a forma afetiva de servirmos ao Senhor e não sairmos dentro do nosso ritual, dentro daquilo que nós conhecemos que é aceito pelo Senhor. Olha, não é no acaso que o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentam o culto na igreja de Corinto. 1 Coríntios 12 e 14, nós vamos ler 1 Coríntios 12 e 14, olha o que diz aqui, 12 e 14 de 1 Coríntios, olha, bem curto o versículo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Isto fala de comunhão, fala de interatividade, isto fala de uma ordem, né? Não é porque eu sou mão, porque eu não sou, né? Não é porque a orelha não precisa da mão, quer dizer, não é que não precisa dos outros, todos nós somos um só corpo, e é preciso que haja ordem, é preciso que haja esse sincronismo. E aqui o comentarista diz, isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para um bom ornamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É exatamente 1 Coríntios 14 e 40. Irmãos, nesse mesmo termo grego euchemonos, que diz decentemente, decorosamente, né? Isto nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Irmãos, eu quero levantar um ponto aqui muito importante no culto. Nós precisamos evitar nos levantar, movimentar muito o culto, tirar a atenção daquele que está do lado ou de alguém que está... Olha, isso é muito importante com relação ao decoro, a decência, a ordem e a reverência. É preciso que a gente vá para a igreja, entre para o culto preparado para não precisar sair, se movimentar muito, principalmente, gente, em primazia diante da palavra, jamais... que às vezes nós vemos, termina o culto, o momento devocional, às vezes vemos pessoas saindo, parece que não há interesse da palavra, ou a pessoa vai no culto porque ele canta num grupo, porque ele faz parte de um grupo, então ele se apresenta e depois ele se retira. Isso, Deus jamais vai receber um culto desse. Então, com muito temor, com muita tranquilidade e com muito temor, sim, nesta manhã, aconselhando a essa ordem, esse decoro diante do Senhor em nosso culto solene, com muito respeito, com muita ordem e com muita reverência. Ouve a palavra de Deus, não se levanta, não vire as costas, não faça outras coisas enquanto você deveria estar recebendo de Deus as instruções. Gente, é Deus falando conosco. E como nós então não vamos dar ouvido, né? Mas é porque é fulano, é porque é ciclano. Não, nada disso, gente. É a palavra de Deus que está sendo pregada, explanada naquele momento. O culto é santo, aleluia. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Nós vemos lá em Levíticos 11, Isaías 43:3 e principalmente, acho que nos versículos mais interessantes que eu encontrei, que eu li, foi justamente 1 Pedro 1, 15 e 16, né? Olha aqui o que diz, 1 Pedro 1, 15 e 16, gente. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como ele é santo, e nós estamos falando do culto santo, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Então o culto santo deve também ser apresentado com santidade.
visto que Deus é santo. Levíticos 20 e 26. O culto também deve ser santo. Desta forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto. Olha o que aconteceu com os filhos de Arão, né? Não era santo, era profano, o fogo diferente, algo diferente, que eles, quem sabe, inventou lá, né? E diz que a Bíblia, que eles morreram diante ali do altar do sacrifício. Nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Ezequiel 44:9, ali reprime também os estrangeiros, né? A forma pagã que não deveria adentrar e que não fosse recebido pelo Senhor diante do seu tabernáculo, diante do seu santuário, aliás. Então, algo estranho. Aí nós vemos em Amós também, Isaías e tal. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Olha Ezequiel 44 e 23. Também vamos ler esse versículo. Ezequiel 44 e 23, gente. Olha o que diz aqui. 44 e 23 de Ezequiel. Perdão. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Queridos irmãos, Deus não tem um meio termo, né? Ele é santo, ele requer santidade, ele requer um culto santo, e é evidente, quem oferece o culto somos nós. Então, que o nosso culto ele seja santo, né, perante o Senhor. Vamos prosseguir, gente. Nós vamos só numa síntese dessa primeira parte, aonde diz: sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. Glórias ao Senhor. Ponto 2. Nós vamos compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. Isso é muito interessante, gente. Nós vemos aí fora, até dentro do cristianismo, falar em um culto, mas na verdade nem sempre é um culto cristocêntrico. Lá se adora outras coisas, lá se fala em outro nome, lá se venera outras divindades, não é? Outros ídolos, e Deus, ele abomina a idolatria. Então, dentro do propósito do culto, claro, primeiramente é adorar a Deus, né? O culto é uma celebração que se faz a Deus, uma celebração. Celebramos a grandeza de Deus em seus poderosos feitos. Isso a gente vê muito nos livros de Salmos, livros poéticos, né? Demonstrando a adoração a Deus, demonstrando o seu culto à santidade de Deus. Salmo 48:1, nós vamos ver isso com bastante clareza. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. No seu monte santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o nome de Sião, ao lado do norte, a cidade do grande rei. Louvado seja Deus, né? O privilégio de poder adorar a Deus, glorificar a Deus. E o salmista expressa muito bem nesse versículo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Assim é o culto de celebração pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Glórias ao Senhor. Não vamos adorar a Deus somente pelo que Ele faz, né? Se Deus faz, eu adoro. Se Ele não faz, eu estou triste, eu sou emburrado, que eu estou desanimado, né? E se Deus não fizer também, que seja pelo que Ele é para nós. Amém, irmãos? Então, o culto é preciso que haja esse pensamento, essa consideração pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Isso está muito claro no Salmo 103, um salmo que a gente gosta de sempre ler, sempre citar, né? O Salmo 103 retrata muito isso quando diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças dos seus benefícios. Amado, se nós prestarmos atenção nesses versículos iniciais do Salmo 103, a gente vai glorificar a Deus, não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E, claro, aqui o salmista está dizendo pelo que faz, pelo que Deus fez. Isto é consideração, isto é gratidão, isto é respeito, isto é agradecimento. E dentro do culto tem que ser um culto com gratidão, né? E nesse aspecto o culto é sempre cristocêntrico, Cristo central. É Cristo, é o Senhor quem faz. Gente, eu tenho um estudo que mostra Cristo em tudo. Tudo é Cristo. O Senhor é que nos dá, o Senhor é quem faz, Ele que nos deu salvação, Ele que nos revelou na presença de Deus, Ele que nos apresentou justificado perante o Pai. Tudo, Cristo é tudo em todos. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Gente, eu não li esse versículo, mas Marcos 14, 58, Marcos 14 e 58, vamos ver esse versículo aqui, Marcos 14 e 58, olha que diz aqui, ó, 14 e 58, nós ouvimos-lhes dizer, eu derribarei esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homem. Ele estava falando do tabernáculo, do corpo dele. Ele comparando o corpo dele com o templo, que em 3 dias podia derribar e levantar outro. Ele estava falando dele, do tabernáculo, do corpo dele, que ele morreu e em 3 dias ele ressuscitou, ele edificou esse tabernáculo. Glória a Deus. Se Deus não é celebrado, se Ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Isso está muito claro. Amém, meus irmãos? Segundo ponto aqui no propósito do culto, quando não se cultua a Deus. Olha só, há cultos que não cultuam a Deus. Como é isso, irmãos? Paulo censurou os coríntios, afirmando que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. Não é que Paulo não estava dizendo que não era para cear, não era para comer a ceia, mas não era para comer a ceia daquela forma que fazia. Um menos, um mais, um comia, outro não comia, fora de ordem, sem nenhum mandamento, sem nenhuma ordem, sem nenhuma observância, aquela reunião. Não é? Então Paulo veio justamente para organizar aquela reunião, colocando um critério da forma que eles deveriam, então que trouxesse a sua ceia para comer juntos, em comunhão com o Senhor. Então, reunir em forma individual, isso não é jamais culto a Deus. Culto a Deus é culto de comunhão, não é? Entramos com ousadia na presença do Senhor, retenhamos a nossa firme fé e convicção, né? Amamos uns aos outros, consideremos-nos uns aos outros e ministramos uns aos outros. É isso que diz em Hebreus capítulo 10, versos 20 a seguir, né? Não está aqui no contexto, mas eu só estou lembrando agora. Perdão, irmãos. Bom, infelizmente há muitas reuniões invernizadas. Eu gostei desse termo aqui, viu, irmão Igor? Reuniões invernizadas, diz aqui. Para se parecerem com o culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Gente, olha, culto não é show. Culto não é uma apresentação na espécie de show ou de apresentação folclórica ou cultural, né? Culto é glorificação, exaltação ao Senhor.
Depois nós falamos um pouquinho agora sobre edificar a igreja. Um dos propósitos principal do culto é trazer edificação para a igreja. Quando o culto está edificando a igreja, a gente vê um culto alegre, um culto receptível, a mensagem falando, a mensagem sendo recepcionada, os crentes glorificando ao Senhor, não é? Olha aqui, assim na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. 1 Coríntios 14, 26. O verbo oikodomé, traduzido por edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento. Então essas palavras ocorrem muitas vezes, né? Isso potencializa a necessidade da edificação. Olha, o sentido é de algo que está sendo construído, edificado, né? Como a parábola acerca da edificação sobre a rocha, né? Edifica sobre uma base, sobre uma estrutura que não venha a ser abalada, que não venha a cair. Então, essa edificar é como fala de edificar, edifício, né? Edificar, construir, fazer algo em base sólida. Isto o versículo diz aqui, o grego, né? O significado da palavra edificar é construir. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Ali fala da ordem do culto, né? Um esperar pelo outro. Se você fala em língua, você deve interpretar. Se não interpretar, então deve estar calado. E assim vê ali a ordem do culto. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina o uso dos dons na igreja, pelo fato do seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Então, se nós tivermos apenas barulho, apenas língua estranha, mas se não há uma edificação, porque na verdade a língua estranha ela edifica a mim, a você, quando falamos em língua estranha, não é? Mas se não há o intérprete, que a gente, naquele momento, também a gente pode nos calmar, tranquilo, e deixar que o culto prossiga a sua liturgia. Mas também não quero dizer isso que o culto não deve ser pentecostal, né? O que não podemos é atrapalhar, não ter ordem e, né, darmos de forma escandalosa no culto. Mas claro que você tem condição, nós temos liberdade de termos alegria, falar em línguas, usar os dons espirituais dentro da igreja. Glória a Deus. E assim vamos prosseguindo, falando um pouquinho quando não... Sim, nós estamos falando sobre edificar agora. Então a edificação, aqui no finalzinho, todos os demais dons deveriam seguir esse mesmo critério, isto é, respeito, momento de usar o dom ou não, né? O momento da palavra é muito específico, é difícil no momento da palavra o Espírito Santo levantar alguém para falar algo diferente, porque a palavra ela já é profética, a palavra já é uma profecia, não é? Nós vemos em Efésios 4:11 que a chamada ministerial do pastor, do evangelista, do apóstolo e tal, isso também é para edificar a igreja. Então que os dons sejam da mesma forma, seguindo os mesmos critérios, né, que deveriam ou que devem contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Então a síntese desse segundo ponto diz o seguinte: embora o alvo de culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Perdão, isso é verdade. Todo culto que Cristo é glorificado e que o Espírito Santo tenha liberdade, esse culto é um culto que edifica a igreja. Muito bem, vamos para o ponto 13 e finalizar, gente. Nós vamos aqui enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Primeiro, então, a liturgia do culto, a exposição da Bíblia. Está vendo que a gente até enumerou como primeiro, né? A exposição da Bíblia.
O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com as autoridades da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. É a palavra que governa, que nos traz experiência e que traz a prática, né, do nosso culto. Os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestação espiritual, conduta à luz da palavra, né, objetiva e revelada de Deus. A Bíblia, esse fato mostra a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar lugar de primazia na dinâmica da liturgia do nosso culto. E a palavra, nós já falamos que ela instrui, ela modifica, ela exorta, ela nos faz modelo. O Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, fez a exposição das Escrituras com base no seu ministério. Gente, aqui quer dizer que o que está pregando, o que está ensinando, ele deve trazer as suas experiências, não é? Ele não pode ser apenas um experto no assunto, não é? E lecionar, falar, pregar um assunto que ele apenas domina, ou intelectual, mas é preciso ter base espiritual, base sentimental, base de desejo que a sua pregação alcance o seu objetivo, que é salvar vidas, que é levar solução para aqueles que estão ouvindo. Gente, nesse assunto aqui a gente falaria muito, né? A exposição, a necessidade da exposição da palavra de Deus. Atos 15 e 35, eu quero ler rapidamente esse versículo, nós estamos já partindo para o fim, mas Atos 15 e 35, gente, olha o que diz aqui sobre a exposição da palavra de Deus, gente, 15 e 35 de Atos, olha: e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. O ministério dos nossos pais na fé, dos primeiros cristãos, eram de evangelizar, de pregar, de ensinar a palavra de Deus. Vamos para um pontinho próximo, que é a adoração entusiástica. Alguns até reprimem ou criticam, né, as igrejas pentecostais por causa de certo barulho, às vezes julgam que é gritaria e tal, mas gente, imagina um culto com silêncio. Nós não conseguimos, né, aceitar um culto silencioso, mas um culto de entusiasmo, um culto de louvor, um culto de pentecostal mesmo, né? Aqui a adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo usado nesse contexto produz o grego psalmon, que é uma referência ao inário nosso. Gente, por que nós cantamos nossos hinos eloquentemente, banda tocando, alegre, né? Isso chama atenção. Muitas vezes a igreja é elevada pelo Espírito a glorificar a Deus com os hinos. Irmãos, deve ser um culto de entusiasmo. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Glória a Deus. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque o Espírito que se reuniam para adorar. Lá em Efésios capítulo 5, verso 18 a 20, ali fala, né? Mas enchei-vos do Espírito. Isto é, Paulo estava ensinando a igreja de Éfeso para que tudo fosse cheio do Espírito, que eles não podiam estar embriagados, que eles não podiam estar sendo levados por emoções, por sentimentos, não é apenas seu, mas que estivessem cheios do Espírito Santo para glorificar ao Senhor, para servir o Senhor, para trabalhar para o Senhor com entusiasmo. E o último pontinho aqui, o lugar da adoração no culto pentecostal. Não é o lugar físico, é em que dado momento, de que forma se dá, né? Qual o lugar da adoração toma no culto? Gente, olha, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas,
que é ruidosas, né? Ruídos, fala de ruídos, que causa ruído, que produz barulho, né? ou estrondo. Glória a Deus, né? A palavra está falando, nós às vezes acenamos com a mão, dizendo glória a Deus, recebendo, confirmando, apoiando aquilo que a palavra está falando. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva ou eloquentemente, derramava o coração perante Deus em oração e louvor. Gente, um parênteses aqui, se lá no mundo, né, eles gritam, pintam 7, não é verdade? Por que nós aqui, claro, uma forma não é profana, mas uma forma santa de adorar, de louvar, de aplaudir, né? Nesse momento então a adoração se dá, momento de eloquência, de barulho, por que não dizer de um estrondo espiritual, de ruídos, de rumores de glória a Deus, de aleluia, de amém ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que nós entendamos a importância do culto a Deus e não ficarmos em casa, irmos nos cultos, se pudermos ir todos os cultos que tem na sua igreja, vá oferecer esse grande presente, vai surpreender ao Senhor com essa dádiva, mas faça isso com o teu melhor, faça isso com alegria, e o Senhor por certo receberá com alegria também, né? Ele se agradará do nosso culto. Que o Senhor nos abençoe, que possamos estar no próximo domingo prosseguindo esses ensinamentos gloriosos com relação à natureza e à vocação da igreja no mundo perante o corpo de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, que lição maravilhosa, que ensino precioso para a nossa vida, né? Como Deus tem nos abençoado de maneira tão especial. Meus irmãos, estar aqui na casa do Senhor, seja eu aqui na igreja, os irmãos em seus lares, no seu trabalho, onde você estiver, estejamos com gratidão, porque o Senhor nos ensinou algo muito importante nessa manhã, que você tenha a consciência que este assunto será usado, irmãos, para fortalecer a nossa fé e nos fazer servir ao Senhor com mais fidelidade, com mais empenho, com mais amor. Nesse momento, irmãos, antes de nós orarmos e encerrarmos, eu gostaria de fazer um convite muito especial a você, meu querido irmão e irmã, que está aqui conosco aprendendo nessa manhã, mas que ainda não frequentou nenhuma das nossas igrejas. Ou você que está afastado, há muito tempo não nos faz uma visita. Nós temos cultos aqui no nosso templo sede na Vila Guarani, no bairro Alto, na Campos Sales, cultos toda terça-feira, às quintas-feiras e também todo domingo à noite. E em nossas igrejas, em toda a nossa cidade, praticamente em todos os bairros da nossa cidade, você encontra uma Assembleia de Deus Ministério do Belém. Ali você pode louvar a Deus também nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, em muitos sábados e também em todo domingo à noite. Será um prazer para nós recebê-lo. E também, se você ama a Escola Bíblica Dominical, em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, você pode participar de uma aula da Escola Bíblica Dominical. Participar junto com os nossos irmãos e irmãs, junto com os nossos pastores e professores, você e toda a sua família. A escola dominical não é só para os adultos. Temos as classes para as crianças, adolescentes, jovens, todos estão assistidos pela Escola Bíblica Dominical. Será um prazer te receber num domingo pela manhã, em qualquer que seja a nossa igreja. Você será muito bem recebido, aprenderá a palavra de Deus e sairá dali com o coração alegre. Amém? E nós também, que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, podemos ofertar, contribuir. Os irmãos estão vendo passar aqui os números das contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e também a obra missionária e, logicamente, ser abençoado por Deus, por estar dispondo, né, de um recurso que Deus te deu, uma porção, uma pequena parte para a contribuição e a manutenção da obra do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus, irmãos, por esse domingo abençoado, louvá-lo por sua bondade, por ter falado e nos ensinado nesta manhã. Oramos, nosso Deus e nosso Pai.
Obrigado, Senhor, por sua presença. Obrigado, Senhor, por estar conosco todos os dias, por nos sustentar e nos ensinar a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes, confiantes nos teus propósitos. Senhor, que nós tenhamos a sabedoria de colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos, que vêm de ti, Senhor, da tua palavra. Senhor, continua conosco, nos fortalecendo. Somos teus filhos, teus discípulos, precisamos do Senhor. É o que nós pedimos, rogamos e clamamos, mas também já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.